ml sendo necessário para uma prescrição de 300 miligramas. É uma Isso. regra de 3, né? Então, aqui como tu tem bem mais, bem menos, desculpa, miligramas, tu vai ter menos ml, pela lógica também. Uhum. Só de olhar a gente Uhum. consegue ver que é 3 ml, né? Uhum. Isso. Beleza. Essa, Mas ela é a gente pode... proporcional. Isso, proporcional. E a maioria né? É bom a Uhum. gente fazer a coisa assim, passo a passo, pelo menos uma vez. A gente faz uma coluna e fala que é sobre as miligramas e outra sobre as mls. E daí na de baixo a gente coloca o que a gente tem, que é as miligramas e que é as mls. É só fazer Sim. a regrita de 3 aqui e pronto, né? Tá resolvido, basicamente é isso. Vai ficar igual a Certo. 5 vezes 300. Então tu pode até fazer rapidinho cortando os zeros aqui e Isso que eu ia cortando te por perguntar, já 5. vou colocar uma segunda dúvida, já aproveitar isso aí. Quanto que eu posso cortar o zero sem interferir na conta? Porque eu tenho a mania de querer cortar o zero lá em cima, e às vezes eu vejo que falta o zero lá na resposta. Quanto que eu posso Tu cortar tem que o cortar, zero? assim, tu tem que fazer as coisas com segurança. Tu não pode fazer as coisas para Hum, ser rápida. Se tiver tenso de saber quando, faz o passo a passo. Por exemplo, aqui eu, né, consigo fazer, mas se tu não consegue, a gente pode fazer o passo a passo. Olha só. Vamos lá, passo a passo para tu entender. Por que que eu pude cortar os zeros? Vamos entender cada uma das coisas. Quando a gente está querendo encontrar o valor do x, a gente quer deixá-lo sozinho. Só que o 500 está do lado do x no momento, multiplicando. uhum. Então ele tem que ir para o lado dividindo, o outro lado dividindo, certo? Ele estava multiplicando, veio para esse lado dividindo. Tudo bem até aí? Tudo. Certo. Então, agora, né, você tem 5 vezes 300. Se a gente quiser fazer passo a passo, a gente pode fazer o 5 vezes 300, que vai dar 1.500. Uhum. 1.500 dividido por 500 é uma conta que tu consegue fazer de cabeça. 500, 500, 500 dá 3, né? Sim. Mas você poderia também fazer 1.500 dividido por 500. Daí você pensaria, qual número vezes 500 dá 1.503? Uhum. Ou, se você já achar mais legal, corta aqui. Porque aqui você tem certeza que dá pra cortar os zeros, né? Então, eu sempre posso cortar o zero a partir do momento que o x está isolando, é isso? Não, porque se tivesse, por exemplo, mais 2 aqui, por exemplo, daí já não podia. Hum, Só pode cortar quando só tem esses termos com zero em cima e embaixo. Nesse caso, se tivesse um mais 2, por exemplo, não poderia, beleza? Porque o mais certo. 2 não tem zeros, sacou? Então, Entendi. não pode. Então, evite cortar se você não sabe as regras. Aqui, você percebe que é 13 e pronto, né? Não precisaria cortar para facilitar. Uhum. Pois é, é uma minha dúvida, a segunda dúvida era isso, quando podia cortar o zero? Se eu tiver uma equação que tiver, por exemplo, dividindo só os valores brutos sem acréscimos na frente, igual você mostrou, eu posso fazer isso? Aham. Isso, né? Sim, sim, exatamente isso. Tá, mas eu sempre espero chegar lá no final, nunca antes disso, só na hora que tiver na divisão mesmo. Porque senão pode alterar, faltar um zero na frente, né? Exato, só quando tiver certeza, exatamente, né? Porque senão vai dar problema. Muita gente erra isso, achando que pode cortar em qualquer momento. Ah, tem zero em cima e Isso, embaixo. Não, não é isso não. Né? Porque o que que tá. acontece? Na prática, eu quero te mostrar um exemplo para ficar ainda mais claro. Imagina que tu tivesse 4 mais 6 dividido por 2, né? Uhum, Veja que o 4 e o 6 eles são múltiplos de 2. uhum, Porque o 4 é 2 vezes 2. E o 6 é 2 vezes 3. certo. Você desmembrou ele. Desmembrei os números de cima, perfeito. E agora, como eu tenho 2 em cima e embaixo, eu posso cortar. Só que algumas Hum, pessoas elas cortam errado ainda aqui, porque elas não entendem o porquê que elas estão cortando. Elas podem cortar pelo seguinte, porque eu posso pegar esse 2 e esse 2 e colocar em evidência aqui na frente, ó. Lembra de professor falando, coloque em evidência. lembro. Isso. Então eu acabei de colocar ele em evidência aqui. Quem vem dentro do parênteses, né? Do lado da evidência sempre vinha o parênteses, vem os outros carinhas somados, porque eles estavam somando aqui em cima, né? Desde o começo. Hum, Então hum, 2 mais 3. Tudo isso dividido pelo 2 aqui de baixo. E agora sim, tu percebe, eu tenho 2 em cima e 2 embaixo. Então eu posso cortar. Mas em hum. evidência, só o 2 multiplicando em cima. Daí tu pode cortar, entendeu? Se tu Entendi, tivesse, por perfeito. exemplo, 4 mais 5 já não podia.
Não podia. Porque o Certo. 5 não dá para escrever como 2 vezes qualquer coisa, sacou? Uhum. Não, perfeito, Exatamente. entendi. Entendi. Maravilha. Então eu Tá. vou. Era a primeira dúvida. A segunda dúvida que eu tive, que é uma dúvida idiota, mas importante. A questão dos zeros. Por exemplo, lá na grandeza, quando a gente vai, por exemplo, passar de grama para miligrama, de miligrama para quilograma, fazer essas conversões, às vezes a gente, vamos supor, 1,5 gramas para miligrama. Então, é 1,5, aí a gente vai colocar os zeros, mas aí, aonde vai a posição da vírgula? Eu tenho essa dúvida, porque às vezes eu pulo uma casa sem querer e eu coloco uma vírgula onde não era, Ah, entende? isso aí acontece bastante, claro, entendo perfeitamente. Não se preocupe com isso, é uma questão de você acostumar com a lógica. Com a lógica, tá bom? Então eu vó te explicar a lógica. É só isso. Tu tem algum exemplo onde tu viu isso acontecer? Sim, vou te dar, vou pegar aqui, peraí. Aqui, ó. Lá deixa eu achar, você quer que eu ache a questão para você? Isso, a que Porque você foi assim, ó, quiser. mas eu tenho ela anotada aqui. Foi assim, ó. Ele queria 1,55 gramas para miligrama. Aí eu fiz bonitinho, eu coloquei. Como eu já sei que são 3 zeros na frente, só que eu fiquei na dúvida onde entrava a vírgula. Porque eu não sabia se eu contava os três, o número e os três para frente, ou eu conto a partir da vírgula. Sabe essas confusõezinhas? Não sei explicar muito bem isso. É melhor que me mostrar a conta, né? Vamos lá, de 1,55 grama para miligrama. Era a única coisa que o exercício estava pedindo. 1,55 grama para miligrama, tá. 1,55 grama para miligrama. Deixa eu Aí eu escrever já isso sei que aqui. grama para miligrama são 3 para frente. Até aí tudo bem. Grama para miligrama, grama para miligrama, grama para miligrama. 1,5, né? Grama para miligrama. 1,55 Ah, tá. 1,55 grama. E eu quero passar, para ou seja, eu miligrama. quero ficar igual. Miligrama, show. Então, primeira coisa que você tem que entender aqui, para ficar mais lógico tudo, é Hum, que miligrama é menor que grama, né? isso. Uhum, Exatamente, miligrama é menor que grama. Então, significa que dentro de 1 grama tem muitas miligramas. uhum, E tem mais exatamente 1000 miligramas, né? uhum. Portanto, a primeira coisa que você pode fazer aqui para passar para miligramas é simplesmente multiplicar por 1000. Certo. Vou colocar de vermelho 1000 aqui. Um dia você vai entender que esse Mzinho, ele é a mesma coisa que dividir por 1000. Mili é a mesma coisa que dividir por 1000. Então você está Uhum, mantendo a igualdade, porque você está multiplicando por 1000 e dividindo por 1000. Você manteve a igualdade. O resto certo. tá igual. Uhum, Isso. Só vai escrever de outro jeito, são sinônimos, né? São duas formas de escrever a uhum. mesma coisa. Falar 1000 metros e falar 1 quilômetro, mesma coisa. Então, agora tu tem que multiplicar, né? Quanto é que dá 1,55 vezes 1000? Bem, isso você sabe fazer, dá 1550, né? Pronto. Então significa que 1,55 gramas é 1550 miligramas. Uhum. Só isso. Então não tem Aí nada a de vírgula vírgula, eu não entendeu? tenho que colocar. Essa é a minha questão das vírgulas. Às vezes, quando eu quero fazer direto, a vírgula ela some, então. Nesse caso sim, né? Não tem segredo. Vou te dar um outro exemplo, só para você me ajudar. Ele queria fazer 7,5 vezes 10 à quinta miligrama Vamos lá. 7,5. vezes 10 à quinta miligrama para Uhum. grama. Ah, agora sim. Queremos então em gramas agora. Bem, Isso. queremos em gramas. Então a ideia é que agora não vai ter esse Mzinho aqui, né? Então você pode pensar da seguinte forma: como eu falei para você, esse Mzinho é a mesma coisa que dividir por 1000. Ou você pode pensar também que ele é 10 na menos 3.
Uhum. Dividir por 1000 é a mesma coisa que 10 menos 3. Pra ti tá tranquilo essa... Ou melhor, para Tá. você sabe, já ouviu falar dessas notações científicas, coisas do Sim, gênero assim? sim. É a Ah, quantidade de legal. zeros antes ou depois, né? Maravilha, isso mesmo. Então, olha só o que eu vou fazer aqui, minha amiga. Eu vou tirar o M e vou colocar 10 na menos 3. E agora eu meio que já converti para grama. A única coisa que tu precisa fazer é lidar com as notações científicas, certo? Nem mexer na Uhum. vírgula, nem mexer no número que estava na frente. Daí acredito que agora você saiba que bases iguais somam os expoentes, né? Vai ficar 10 na 5 menos 3, não é mesmo? Uhum. Pronto, que vai dar 10 na 2. 10 na 2, 7,5 vezes 10 na 2 gramas. Tá, aí eu quero fazer isso em passar para sem ser o expoente. Aí então aí ficaria 7,5 que acrescento mais 2. 2 zeros no Ah, caso, ou isso. não? Isso? Uhum. Bem, só me deixa. Só me explica de novo isso para eu não afirmar nada que seja muito errado. Pode falar de novo, por favor? Sim, é que às vezes eu quero começar a aprender a fazer mais rápido de cabeça. Por exemplo, Hum, você já deixou aí 7,5 vezes 10, 5 menos 3, ou seja, elevado a 2, certo? exato, perfeito. Tá. Agora eu quero fazer isso em número real. Eu quero tirar do 7,5 no expoente. Eu quero colocar o valor dele mesmo. Então ficaria 7,5 e colocaria mais dois zeros na frente do 5? Ah, ah. Você tem que fazer 7,5 vezes 100. Porque 10 na 2 é 100, certo? Então é que eu tô fazendo errado, já entendi. É. Daí agora, eu acredito que você saiba que 7,5 vezes 100 é 750, né? Uhum. Pronto. É por isso que eu tô errando, eu tô pulando etapas, eu tô fazendo como se fosse dois zeros na frente, não é. Eu tenho que multiplicar esse valor e multiplicar normal mesmo. Exato. Vai ter uma hora que tu, tipo, vai olhar e já vai saber. É que nem quando a gente tá aprendendo uma língua, né? A gente, às vezes, tem que lembrar, mas outras horas você já sabe de cor. Qual é a ideia aqui? A ideia de ficar passando a vírgula é o seguinte: tu vai encher de zeros aqui, tu não sabe quantos ainda, né? Mas digamos que tem aqui 10 na, sei lá, 3. No caso ali é 2. Então a vírgula vai passar quantas vezes? Uma, duas. A vírgula vai ficar aqui. Mas é óbvio, né? Vai ficar no 750. Vai virar o número 750. Ah, Aí então esse essa monte de é a zeros. dúvida que eu te falei da vírgula. Então, eu começo a contar, realmente depois dela, eu conto as casas que foi. É, Tu é a conta as partir casas que dela. vai andar, exatamente. Ó. Uma casinha, duas Hum, casinhas. Por que duas tá, casinhas? Porque tinha o 2 ali. E se fosse menos tá, 2? Pra esquerda. Exatamente. tá. Só que pra esquerda, às vezes, não tem os zeros, né? Tem zero à Aham, esquerda aqui, mas tu põe, que nem eu tive que pôr esses aqui, percebeu? certo. A ideia é essa. Por hora, como tu tá voltando e tal, não tenta fazer rápido, tenta fazer com Tá, convicção. Porque daí, quando tiver convicção, tu vai poder tentar fazer rápido e vai pensar, poxa, mas isso aqui não faz sentido. Porque tu já sabe mais ou menos como é, entendeu? Porque tu já fez bastante entendi. com convicção. Não, perfeito. Eu Maravilha. tava fazendo isso, colocando dois zeros na frente, mas não multiplicando, né? E a vírgula eu conto a partir dela, e aí quantas casas foram. Por exemplo, se fosse 10 a terceira, então eu contaria 7 e mais três zeros na frente do 7. Era onde a Aham, vírgula ia ficar, aham. por Isso exemplo. aí. É isso, né? Isso, exatamente. Tá, perfeito. Era a segunda dúvida que eu coloquei aqui, foi dos zeros. Beleza. Agora vamos lá no inversamente proporcional. Lá na regra de três sua composta, eu estava dando umas olhadas, e aí, na questão B, na primeira questão, só que a letra B, que está falando dos números de manipuladores, Aqui, dois né? manipuladores, Uhum. isso. E aí? Aí eu montei assim, dois manipuladores em 9 horas faz 200 cápsulas. Você está me perguntando três manipuladores em quantas horas fariam 400 cápsulas? Isso. E aí é esse inversamente que eu sempre, assim, às vezes a minha pergunta é assim, vou tentar explicar. Eu montei assim, 9x é igual a 200 sobre 400 vezes 2 a terceira, é 2 terços. Aham. Tá. Só que eu tenho que, toda vez que for inversamente, eu tenho que inverter algum grupo. Seja ele, essa é a minha dúvida. Eu posso inverter ou 200 e 400 ou o 3 e o 2. Sim, tanto faz a ordem. Tanto faz a ordem. Ah, tá. Isso que eu Vai quero dar a saber. mesma resposta. Aham. Tá. Aí tu Então não é precisa se isso. preocupar.
O que tu quiser inverter, tu inverte que vai dar certo. Entendi. Porque é Mas tu só pode porque inverter um é uma vez. inversamente ao outro. Aham, mas tu só pode inverter uma vez. Se tu inverter mais de uma vez, vai dar probleminha. Certo. Então ficaria 9x é igual a 600 dividido por 800. Isso, só um deles, exatamente. Aí, Uhum. como tá só duas grandezas, eu posso sim cortar o zero se eu quisesse? E isso, nessas regrinhas de três é fácil cortar o zero. Tu só não vai cortar quando tu tiveres somas, que nem eu mostrei naqueles casos. Todos tinham somas, né? Que era pra tomar cuidado. Porque já tem outra coisa que tem que fazer, né? Não Exato, é, e que não não tem os são zeros, iguais. exatamente. Exatamente. Perfeito. Não, entendi. Em regras de três, nunca tem essas somas. Daí tu pode fazer tranquilamente. Tá. Perfeito. Aí, eu só quero te perguntar agora de umas questões que eu fiz, se tá certo os valores dela, tá? Claro. Lá na regra de 3 nos exercícios aplicados, regra de 3 normal, convencional, a número um é 1 ml mesmo, que é a da dexametasona, é isso? Essa aqui, Isso. dexametasona. Nossa, tu faz farmácia pra falar tão rápido esses números, esse nome difícil, hein? É quase isso mesmo. Caramba. Parece o House falando, já viu o Dr. House, aquele seriado lá? Meu, o cara falava uns nomes muito feios. Pior que a minha Esses mulher também medicamentos trabalhou muito tudo, ano em farmácia. esses medicamentos tudo é nome feio, né? Não tem jeito. Tá doido, cara? Nunca vi. Por isso que eles dão aqueles nomes bonitinhos, lá, aspirina. Daí tem um nome bizarrésimo. É, o genérico assusta, meu Deus, aquele nome lá, pensa que tô tomando veneno. Tá, tu disse Sim, que tentou fazer essa e tá me perguntando qual é a resposta. Um frasco de isso. 2,5 ml possui 10 miligramas. Para atender uma prescrição de 4, bem, tu tens que fazer a regra de 3, né? Tu pode Uhum, falar que uma para ml, outra para mg, o 10 e o 2,5 são os que tu tens. Tu uhum, queres o 4 e tu uhum. tens aqui x, que é o que tu queres saber. Daí Isso, tu faz a multiplicação cruzada. isso, Aqui é regra de 3 direta, né? Tem que tomar cuidado com isso. essa questão de indireta. Como Mas assim, isso direta? Você é que assim, fala? por exemplo, nessa que tu falou dos manipuladores, né? O que que Ah, acontece lá? Teve que inverter, mas às vezes acontece de ter que inverter na regra de 3 normal também. ah, É, tá, é porque aí só eu isso, vou só ver se é isso. proporcional ou não, né? Exato, aqui é proporcional, né? Se um aumenta, o outro aumenta também. Se um diminui, o Isso, outro diminui também. perfeito. Beleza. Então aqui é o que tu estava pensando mesmo. 4 vezes 2,5 igual a 10 vezes x. Então 4 vezes 2,5 é 10. Igual a 10x. Uhum, Então qual o número que multiplicar por 10 é 10? 1, né? Você vai pensar uhum, muito. Então de certo. fato é Agora, 1 ml. quando é assim, é dobrado, eu faço rápido, porque, vamos supor, se fosse 5 miligramas, era só colocar, dividir por 2, né? Aham. Então, pode fazer direto. Eu ainda, como sou ruinzinha na matemática, eu faço certinho, porque, né, você deve fazer de cabeça, mas eu tenho que fazer a conta. Agora, quando é duplicado, é só dividir por 2 ou multiplicar por 2, que vai dar a proporção, né? Aham. De um para outro. Isso aí. Tá, beleza. Aí tem uma questão que eu não consegui fazer, que foi lá nos exercícios do. Eu queria ir corrigindo com você alguns exercícios, pode ser? Claro, como quiser. Qual é o exercício? Tá, O com eles aí, tu pode me exercício. mandar foto. Tá, eu vou te falar. Número um lá dos exercícios de exercício aplicado mesmo, que começa com o do ibuprofeno lá de cima. Ah, o Lá em primeiro, cima. primeiro, primeiro? Tá. É. Dos exercícios aplicados. Hum. Que assim, faz muito tempo que eu não uso essa apostila. Se tu puder me dizer os números, Tá, as vai páginas, descendo, eu vai ajudo. devagarzinho. Aí, ó, sobe um pouco. Não, peraí. Pode descer, pode descer, pode descer. Aí, ó, peraí. Aí, ó, tá por aí. Um frasco de Isso, ibuprofeno. perfeito, isso aí. Tá. Ah, vamos ver. Tu fez essa questão? Poxa, tu estudou Isso. bastante, hein? Que legal. E foi tudo hoje. Poxa, um Eu acordei frasco 8 horas de. e falei, vou olhar tudinho, assim que eu puder, né? E é isso. Que bom que eu te dei mais tempo, então, pra estudar. Desculpa mesmo, aquelas mudanças e tudo lá, Não, que é não, loucura. sem problema. Ah, que bom, muito obrigado. Quando você quiser alterar, é só você me avisar antes também, que a gente altera sem nenhum problema. É, talvez eu tenha que alterar eventualmente, aí, porque eu tô pra me mudar aqui da cidade que eu moro, em Portugal. Mas vamos ver, com o tempo a gente vê. Muito bem. Um prazo de ibuprofeno infantil tem 20 ml. Uma criança de 32 quilogramas, quando está com febre baixa, menos de 39 graus, deve tomar 16 gotas no intervalo de 6 horas. Quantas doses este frasco proporciona? Cada dose tem 16 gotas, né? Isso. Aí pode falar. A ideia é essa? O que tu É, pensou para fazer? Me fala.
Eu pensei assim, que lá no seu, na sua apostila tá um frasco, ou um frasco, uma Uma gota. gota, Uhum. isso, uma gota tem, 1 ml tem 20 gotas, Uhum. né? Exato. Aí, aí nas minhas contas aqui, é porque eu não fiz, eu fiz em outro papel aqui, mas tá falando que foi 0,8 ml, isso? Ah, não sei de cabeça. Pio Ah, demais. tá, vamos fazer Mas a então. gente faz aqui. Se tu tá me garantindo que 1 ml tem 20 gotas, eu vou usar essa informação, beleza? Eu Beleza. realmente não lembro isso. Mas vamos ver aqui. Foi até bom, porque eu nunca soube quantos, porque geralmente a gente passa gotas, mas não sabe muito bem quanto que tem quantas gotas, né, no ml, vice-versa. Aí foi bom na apostila, tava 1 ml é igual a 20 gotas e uma gota é igual a 3 microgotas. Uma gota é igual a 3 microgotas, beleza. Isso, Ah, o mas eu que que usei seria a uma informação de microgota? 1 ml é igual a 20, porque é o que a gente usa mais, né? Que é Isso. Se 1 ml é igual a 20, xml são 16, né? Que é a quantidade de gotas por dose, Uhum. né? Só E que nessa a gente vai encontrar. Diga. desculpa, só que é de 6 em 6 horas, né? Então, no final, a gente vai ter que dividir por 4 vezes, né? Isso? Pois é, 16 gotas no intervalo de 6 em 6 horas. Então, cada dose é 16 dividido por 6 na prática, né? Dividido por 4, né? Não? Então, sendo no intervalo de 6 horas, Peraí. Ah, não, tá certo, é verdade, verdade. Eu fiz 16 errado dividido aqui. por 6 vai dar a Uhum. quantidade de gotas em cada uma das. Peraí. 16 gotas no intervalo de 6 horas. É, a quantidade de gotas por hora, né? O problema é Sim. que em nenhum momento aqui, eu não sou da área de saúde, né? O que seria aqui a dose? Não entendi direito até agora o que seria a dose aqui. Pois é, quantas doses. Por isso que até eu fiquei assim, quantas doses este frasco proporciona? Eu pensei assim, de 6 em 6 horas. Quantas vezes no dia a gente vai ter de 6 em 6 horas? Não é Ah, 4? é dia? Sim, de fato. Eu tô considerando por dia, em 24 horas. Vamos colocar que é o que a gente usa mais, né? 24 horas. Uhum. Não, mas Aí assim, ó, seria 4. perfeito. O que tu pensou tá perfeito para dia, isso mesmo. Um dia tem 4, 6 horas, exatamente. Porque 6 vezes 4 é 24. Mas se fosse pra eu fazer isso numa prova, eu acharia que isso aqui é uma dose, tá? 16 gotas igual uma dose. Mas eu posso estar errado. Hum, Eu posso estar errado, não sei. Eu acho hum, que é isso. Interpretando assim, né? Porque por que que ele falou 16 gotas? É uma dose. É assim que eu entendo. uhum, Ok? uhum. Ah, maravilha, maravilha. Então, a gente até pode tirar aqui e já encontrar quantos ml vai estar em uma dose de 16 gotas. Só isolar o X, não é mesmo? Uhum. 20x igual a 16. Então, tu podes fazer 16 dividido por 20. Se tu dividir por 4 em cima e embaixo, vai ficar com 4 quintos, que em número decimal é 0,8. 0,8 Isso, ml. Beleza? isso. Ou seja, por dose, de 6 em 6 horas, né? Ah, Isso. isso mesmo. Ou seja, é 0,8 de 6 em 6 horas. Pronto. Foi isso que deu mesmo aqui no meu. Assim que você interpreta também? Exatamente. Exatamente. Tá. Não bateu, beleza. Beleza. Aí, teve só esse daqui, o 4 também, e eu vou te falar um que eu não consegui fazer. Vamos ver se o 4 tá certo, que aí você vai me dando esse feedback, porque eu sei se tá indo certo, né? Porque eu procurei o gabarito na sua apostila, não tinha. Aí eu falei, vou passando para ele, ele vai fazendo junto comigo, Aham. tá? É a 4 logo na sequência que você tava aí da apostila mesmo. Tá. Uma clínica dispõe de um medicamento em pó em frascos de 1 grama. Se um paciente recebe a prescrição de 200 miligramas desse medicamento, quantas doses poderão ser realizadas? Bem, tu tens que ver quantos 200 miligramas cabem dentro de 1 grama, não é mesmo? Uhum. Aí, no caso, deu 5 doses, isso? Perfeito. Tá, 5 doses. beleza. Agora, eu fiquei na dúvida da 3 porque ela envolve uma porcentagem. Aí eu não sabia se eu continuava fazendo da mesma forma ou se muda o raciocínio, que é a 3 da glicose, a 50% aí.
Uhum. Vai dizendo isso aqui. Não, peraí. É a 3. A 3? Não, nessa não, peraí. É, eu acho que já não é mais nessa lista É, aqui. né, na outra lista. Desce mais um pouco. Não, nessa não. É a da glicose 30%, 50%. Desce mais um pouquinho. Uhum. Só um instante. Beleza. É da regra de três compostas. Ah, não. Simples, direto aqui. Isso, desculpa, é da regra de 3, é normal. Normal. É, essa aí, isso. Três, essa aqui. Solução de Isso. glicose. Tá. Tu disse que fez ela? Não, é porque assim, como ela tem porcentagem, aí eu fiquei pensando, será que muda o jeito de fazer alguma coisa? Porque tá me falando que 15 ml tem a glicose a 30%. Ele quer saber a 50%, mas muda a forma de fazer quando é porcentagem assim? Ah, não. Mesma coisa. Ignora que é porcentagem. Podia ser dinheiro, podia ser qualquer coisa. A regra é a mesma. Tá. Inclusive, é uma das coisas que eu quero te pedir. Na próxima aula nossa, eu quero que você me mande uma apostila de coisas de porcentagem. E a gente vai naquelas diluições um pouco mais difíceis, tipo assim, quanto tem que aspirar para quanto que tem que colocar, sabe? Aquelas diluições mais pesadas um pouco. Que você me passou algumas diluições, mas assim, não é uma diluição tão complicada. Geralmente é miligrama para tantos de ml. Eu queria aquelas diluições assim, o líquido vem com tanto, tem que aspirar tanto para colocar a porcentagem que eu quero em miligrama, sabe? Ah, daí, bem, eu sei a matemática, se tu me mostrar aí, mas esse negócio muito específico aí, seria legal que tu Tá, me enviasse eu as vou tentar questões, achar os entende? exercícios e te Isso, falo, daí fica então. legal. Daí fica bem legal. Tá. Beleza? Então, esse aí pode Ah, fazer normal. Ficaria 15 ml para 30, X para 50. perfeito. Exatamente Tá, isso. tá, perfeito. Perfeito. Não muda nada quanto tem Nada, porcentagem. zero. Se fosse dinheiro, se fosse corações, estrelas, não muda nada, zero. É, mas é Tá. assim E mesmo. a outra dúvida, eu falei da posição da vírgula, o inversamente. Deixa eu corrigir mais uma aqui com você. Ah, questão 8 Uhum. Questão 8. da regra Vamos de ver. 3, eu acho, também. Uma receita Isso, essa. médica Essa aí indica. foi mais o português. Eu não entendi muito assim se essa tira era a quantidade por dia, sabe? Fiquei em dúvida. Também não tenho ideia. Tu é enfermeira? Não, eu tô fazendo a parte de laboratório e essas coisas de diluição é complicado. Não, mas qual curso tu faz? Eu faço medicina. Ah, poxa, que chique. Legal. E aí, Ah, assim, é uma coisa que lá na faculdade eu vejo muita gente com dúvida, sabe? Muito mesmo, com diluição, na hora que bota antibiótico bem diluído, e aí ficam umas dúvidas. Eu falei, não, gente, eu tenho que aprender isso aqui. me indica os teus colegas da medicina aí, então. Ó, tu Indico tem meu sim. cartãozinho. Vou adorar dar aula pra ele, sim. Ah, preciso ter uns médicos online aí que eu sou meio hipocondríaco às vezes. Daí posso perguntar se tá pegando mal alguma coisa. Por exemplo, ontem eu saí, comi numa rodoviária e tô achando que tô com infecção intestinal, mas não tem um sintoma. Mas como eu sou maluco, Aí você já tá pensando, já tô não tem dor pra pensando fazer já. xixi. Não, nada, zero. Eu sou maluco E mesmo. Talvez eu peguei uma infecção e fiquei mal, daí é isso. Mas, geralmente ela tem as características dela, né? não Bem tá tendo características. diarreia nem nada. Aham. Aquela vez me traumatizou, achei que ia morrer mesmo. Acho que foi 2 semanas fazendo, né, indo no banheiro e sangue, sangue, sangue. Era loucura. Ah, então tava sangrando. Tava mal aquela vez. E o cara achava que era virose. Eu ia Hum, no hospital, não é virose, pega um remédio de virose. não, não, tem que investigar. Geralmente, se é imatura, você tá vendo ela no xixi, assim, tava vendo mesmo, macroscópica falando, tem que investigar, né? Porque pode ser várias coisas. E geralmente tem que ver a quantidade de que tá no exame, né, também. Para poder ver se ela Entendi. não é uma isolada, tipo assim, 3 campos para baixo, não compromete muito, não é nada muito especial. Passou disso, aí tem que investigar. Aí Caraca, vai não entendi ver. nada, mas é muito chique tu falando assim. Ai, desculpa, é porque a gente às vezes fala e não sabe se a pessoa tá entendendo, E né? tu Mas quer se enfim. especializar em quê, me fala? Olha, eu tô gostando muito de nefrologia, parte de hemodiálise. Nefrologia?
aquela parte de hemodiálise, já viu? De diálise, quando o paciente precisa naquelas aquelas máquinas A de pessoa estragou o fil- rim, daí, aham. isso, doente renal crônico, isso. Nossa, é mal demais isso aí, tadinhos. É, bem Tem que ter ruinzinho. alguém pra cuidar deles mesmo, porque deve ser muito É, triste ter uma vida assim. e é dependente, né, da máquina, né? Mas também, se não tiver a máquina, morre, né? Sendo bem honesta, assim, a Entre máquina é um mal morrer, né? necessário, Sim, né? sim, sim. Tomara que dê um jeito um dia de ter muitos rins criados em É, laboratório, um negócio assim, porque é transplante, muito né? triste. É o ideal, né? Sim. E aí, uma receita médica indica 750 miligramas de paracetamol de 8 em 8. Uma tira de medicamento é vendida com 8 comprimidos. Tá, uma tira tem 8 comprimidos, beleza. Quantas tiras de medicamento o paciente deverá levar para um tratamento de 10 dias? Bem, é aí que tá, né? Eu tive esses mesmos problemas há 2 anos atrás, quando eu usei essa apostila com uma outra aluna. Porque, bem, o que é, né? Quantos gramas vem nessa tira? A questão é essa. Não Isso. sei, não sei quantos vem. Minha mulher trabalhou em farmácia, daí eu perguntava pra ela, ela me dizia, põe tanto aí. Daí a gente chutava um valor e fazia conta. Mas enquanto não tiver, não Hum. tem como resolver, entendeu? Então Eu eu não peço tô tão desculpa pelos errada, erros da né? Porque apostila, mas tu não tá errada. O problema é que não dá pra Entendi. interpretar mesmo, sacou? Tá. Não, É. beleza. Você me falando às vezes que a gente não sabe, se não sabe interpretar ou se não sabe mesmo. Não, não, tu tá Então, certo aí, tu percebeu bem. Percebeu bem. tá. Não, então tá. Uhum. Bom, se vamos considerar, então, vamos chutar um valor, aí era só converter, né? Vamos supor, 750 miligramas de paracetamol de 8 em 8 horas, ou seja, 3 vezes no dia vai tomar esse medicamento. Vai depender. A grande questão aqui é quantos gramas vem em cada comprimido. Se cada Isso. comprimido tem, não sei quantos gramas, sabe, de cabeça assim? Não, não, não. Também não sei. Se cada Então, comprimido costuma for ser, um paracetamol costuma ter 750 miligramas por comprimido, por comprimido, num comprimido. certo? E tu vai tomar, E 600, não, é o paracetamol, é de 750 miligramas mesmo. por 10 dias. Isso. Maravilha. Então a questão é, quantas 8 horas tem em 10 dias? Não é mesmo? É só tu Uhum. pensar que 10 dias tem, cada dia tem 24 horas, e tu quer saber, aqui então tu já tá em hora, 10 vezes 24, 240 horas. É a Sim, quantidade de horas que tem em 10 dias. Agora, quantas 8 horas vão estar dentro desses 240 horas? É só fazer a divisão. 240 dividido por 8, né? 8 vezes 3, 24, sim. 000. Então vai ter 38 horas, vamos dizer assim. Então ele vai ter que tomar 30 vezes, certo? Certo. Como cada comprimido tem 750 miligramas, então ele vai tomar 30 vezes, né? Esses 750 miligramas. Isso. Aí A que- multiplica, no caso. basicamente, né? Basicamente. Então, a questão é que é vendida com 8 miligramas, com 8 comprimidos, né? Então, ele quer saber quantas tiras, né, vão ser tomadas. Ah, vamos pensar um pouco aqui. Esse 30 é a quantidade de vezes que ele vai tomar. Uhum. Tomar 30 vezes. E, bem, 30 vezes. Cada vez ele toma um comprimido, pelo que eu entendi, Isso. certo? Então, 30 dividido por 8, porque cada 8 comprimidos tem uma tira. Então, se eu fizer 30 Uhum. dividido por 8, ele vai tomar 30 vezes. Só que cada tira tem 8. Então, na hora que eu faço a divisão, eu vou encontrar a quantidade de tiras. O problema é que não vai dar um número inteiro, né? Hum, Vai dar 8, 8 vezes 4 é 32. Então, 8 vezes 3 é Tá, 24. Aí tá. 6, pode descer um zero, coloca uma vírgula. 8 vezes 8 vezes 8 vezes 7, 56. Uhum. Vai ficar dando quebradinho. Exato, É, então pode. 3,7. Uhum. Tu comprar 4, tira, tá tranquilo. Tá, Vai sobrar um pouquinho ainda. tá. E a Certo? outro exercício, deixa eu ver o que que era que eu ia te falar. É, hum. Não, eu acho que dos que eu fiz foi isso. Eu tirei as dúvidas, sabe?
Era Sim, basicamente isso, porque eu faço devagar, porque não adianta também eu ficar fazendo muito, né? E depois não saber te falar. aham, perfeito, perfeito. Não tem mais nada para ajudar? É Aí isso. eu quero que você me manda, se possível, porque essa que você me mandou não tem sobre porcentagem. Eu vou Uhum, eu tenho uma que achar, tem, aham. eu ainda tenho umas duvidazinhas. Eu vou Manda. fazer mais alguns exercícios. Ah, eu achei só Uhum, mais uma aqui, por favor. Só diga. para me ver se eu tô certa. É nos exercícios aplicados de regra composta, da regra de três composta. É o número um. Virou uma regra de três composta. Deixa eu descer um pouco a Isso. apostila aqui. E foi onde eu parei o último exercício que eu fiz. Regra de três composta já aqui. Ahn, esses aqui, né? Exercícios aplicados. Qual o exercício em específico? Esse aí mesmo, um. Um mesmo. Vamos ver. No caso, ele é um exercício inversamente proporcional, né? Vamos ver. Em uma farmácia de manipulação, 8 ajudantes preparam 20 cápsulas em 5 horas. Quantas cápsulas serão preparadas por 4 ajudantes em 16 horas? É verdade. Quanto menos ajudantes, mais tempo. Uhum. Aí eu só inverti, no caso, o, o 8 para 4 eu coloquei 4 dividido por 8 no caso. Que aí eu Oito. posso escolher ou 5 para 16 ou 4 para 8, né? Igual você me falou, eu só troco um. Exato, você troca aquele que você quiser. Exatamente. Aí vamos ver se só bateu. No meu caso aqui deu 128 cápsulas Vamos a lá. mais. Vamos fazer uma Ou, coluna de ajudante, uma de cápsula. O problema é que tem um lugar certo não, para pôr, né? pois é, peraí, vamos ver. No lugar certo, a gente tem que Oito usar. ajudando, A gente tem oito um exemplo manipuladores. parecido com esse aqui, né? Tempo, manipuladores e cápsulas. Exatamente, tem que colocar na ordem certa as coisas, né? Porque, Oito. de certa forma, o que está acontecendo aqui? Está acontecendo uma Hum, coisa que quem faz física ou biofísica vai entender bem, que são as unidades, né? uhum, Tu tem que ter a unidade certa quando você for fazer as multiplicações. uhum, Então, a ideia é essa aqui. Manipuladores vezes cápsulas tem que dar tempo, né? Porque, vamos dizer assim, a quantidade de manipuladores vezes a quantidade de cápsulas ali vai te dar uma relação de tempo, mas esses são detalhes. Por hora é melhor decorar, tá bom? Numa uhum, próxima aula a gente pode falar mais disso. Então, vai ficar tá. tempo, manipuladores e cápsulas. Maravilha. Então, Aí eu tempo, coloquei para 8 manipuladores, produzem 20 cápsulas em 5 horas. isso. Ele vai reduzir o número de manipuladores de 4. Ele quer saber quantas cápsulas eles farão em 16 horas. Exatamente. Então, é inversamente proporcional. Você pode inverter quem Isso. você quiser. Eu inverteria isso aqui para jogar o X para cima já, mas tanto faz na realidade. Uhum, Faz do jeito que fica mais fácil para você, certo? uhum, Daí aqui é só, veja, né? Eu troquei aqui, né? Esse foi o uhum. cuidado que teve que tomar. E agora é Ah, só isolar o X. é até bom você ter feito, porque foi uma dúvida que eu tinha. Eu nunca mexia onde o X estava. Eu posso mexer até ele, então. Pode, não tem problema nenhum. O único cuidado que tu tem que ter aqui nessas regrinhas, em especial na regra de três composta, é que existe o cara certo para ficar do lado esquerdo, né? Tu não Hum, pode, a princípio, tem que tomar cuidado com isso. Tu não pode colocar qualquer um do lado esquerdo. E tem também que inverter um dos caras se for inversamente proporcional. uhum, E aqui tu sabe, certo. sabe isolar o X tranquilamente aqui? Não, não me Não? lembro disso. Assim, eu acho que sei. Você fala fazer a conta normal, seguir É, fazendo a conta? fazer a continha, regra de Eu três acho que é aqui. 5 sobre 16, aí eu vou multiplicar 8x e 20 vezes 4, 80. Aí ficaria 8x sobre 80. E aí cruza, né? Exato, né? O 8x por 80 que tu acabou de falar é a mesma coisa que x sobre 10, né? Porque 8 por 80 é 10, né? Ah, você já dividiu, aham. É Exato. porque você já vai dividindo, né? Isso. Quem sabe, né? Não, mas não se preocupe, eu passo a primeira marcha aqui, não tem problema. Não, 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 mas eu entendi. É porque Ah, eu que então sou tá mais bom. lenta mesmo. Mas eu tô Sim, entendendo o raciocínio. que bom. 50 a dividir por 16 aqui. Daí faz a conta e vai dar um número quebrado, né? Uhum. Beleza. Então tá bom. Bem, É isso. espero ter ajudado. Ajudou sim. Que bom, que bom. Fico feliz. Qualquer coisa é só me chamar, beleza? Beleza, então. Tá bom. Combinado. Tchau, tchau. Valeu. Tchau.